Olá, muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 1, Introdução à Informática. E hoje falaremos sobre a história da internet, uma jornada de conexão global. Vamos lá? A internet, queridos, surgiu na Guerra Fria. A Guerra Fria foi marcada pela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é Rússia. Gerou um clima de incerteza e temor. Isso levou à busca por sistemas de comunicação que fossem mais seguros e descentralizados, minimizando o risco de falhas em caso de um ataque nuclear. E aí surgiu a criação da ARPANET. A criação da ARPANET foi o seguinte: a ARPANET foi criada em 1969 pela ARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, com o objetivo de conectar pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa. Esta rede pioneira estabeleceu os fundamentos das redes de computadores ao permitir o compartilhamento de recursos computacionais. A primeira mensagem, em 29 de outubro de 1969, a primeira mensagem enviada pela ARPANET foi um simples login entre UCLA e o CRI. O sistema falhou antes que a mensagem fosse completamente transmitida, destacando os desafios iniciais da comunicação em rede. Crescimento da rede. Durante a década de 1970, a ARPANET cresceu rapidamente, conectando várias universidades e centros de pesquisa. Esse crescimento levou ao surgimento de novas redes menores, facilitando a colaboração entre diferentes instituições e ampliando o alcance da comunicação digital. Desenvolvimento do TCP/IP. O conjunto de protocolos TCP/IP foi desenvolvido por Robert Kahn Victor Cerf. Foi um marco essencial para a comunicação em redes. Esses protocolos padronizaram a transmissão de dados, permitindo que diferentes redes interagissem, criando assim como uma rede global e interoperável. O nascimento da internet. Com a adoção do protocolo TCP/IP em 1 de janeiro de 1983, considera-se que a internet nasceu essa mudança. Permitiu-se a interconexão de diversas redes, formando a base da internet como a conhecemos hoje e facilitando a expansão exponencial dos usuários e serviços. A criação do e-mail. O e-mail surgiu como uma das primeiras aplicações da ARPANET, permitindo que pesquisadores se comunicassem de forma mais eficaz. Rapidamente se tornou uma ferramenta indispensável para a troca de informações, estabelecendo um novo padrão de comunicação à distância. Tim Berners-Lee e o CERN. No final da década de 1980, o cientista Tim Berners-Lee, trabalhando na CERN, uma empresa, propôs um sistema descentralizado para gerenciar informações. Sua visão era criar um meio que facilitasse a troca de dados, permitindo que pesquisadores acessassem informações de maneira mais eficiente. Os pilares da internet ou web. Tim Berners-Lee desenvolveu três pilares.
fundamentais da web. A primeira é HTML, que no módulo de rede de computadores, que vai ser no terceiro ou quarto módulo, nós falaremos sobre a linguagem de marcação para criar páginas. HTTP é o protocolo para transferência de informações, e o URL, que identifica os recursos na web. Esses elementos são essenciais para a estrutura da internet moderna. O primeiro navegador. Em 1990, Tim Berners-Lee criou o primeiro navegador web, chamado www, que é o que a gente conhece hoje, se chama World Wide Web, que mais tarde foi renomeado para Nexus. Esse navegador possibilitou a visualização de páginas na web e facilitou a navegação entre elas, marcando o início da navegação na internet. A liberação da web. Em 1993, o CERN tornou-se a tecnologia da World Wide Web de domínio público, promovendo sua rápida adoção global. Essa decisão foi crucial, permitindo que desenvolvedores e empresas criassem conteúdo e aplicativos, impulsionando o crescimento da internet como conhecemos hoje. Banda larga e Web 2.0. A introdução da tecnologia de banda larga, como DSL e cabo, ofereceu conexões rápidas, permitindo uma nova era de aplicações online. A Web 2.0, com plataformas interativas, possibilitou que usuários criassem e compartilhassem conteúdo, mudando a dinâmica da internet. Vamos falar agora de popularização e uso comercial. Na década de 1990, a internet começou a se abrir para uso comercial, inicialmente restrita a fins acadêmicos. Isso levou ao surgimento dos provedores de acesso à internet e à rápida expansão do uso global, transformando a internet em uma plataforma de negócios significativa, é claro. Internet móvel e Web 3.0. A popularização dos smartphones e redes móveis 4G e 5G revolucionou o acesso à internet, tornando-se a onipresente, ou seja, em todo lugar há internet. Tornando a onipresente, a Web 3.0, que busca descentralizar, ou seja, tirar de um centro único, promete que sua interação mais transparente e controlada pelos usuários, influenciando o futuro digital. Impacto da internet na sociedade. A internet redefiniu a comunicação, informação, educação e comércio, tornando-se fundamental na vida moderna. Seu impacto é visível em como nos conectamos, acessamos e conhecimento e realizamos transações, moldando a política e a cultura contemporânea. E por fim, chegamos à aula pela manhã de A História da Internet, uma jornada de conexão global. Vamos agora para a aula da tarde. Vamos lá para a aula da tarde. Muitos bem-vindos para a continuação da história da internet. Agora a gente vai falar sobre a explosão das redes sociais e as estatísticas da internet na atualidade. A evolução das tecnologias. Na década de 1980, surgiram novos protocolos, como o TCP/IP, que nós falamos na aula anterior pela manhã, que possibilitaram a interconexão das redes distintas, ou seja, diferentes. Essa evolução levou à formulação da estrutura da internet moderna, a abertura para o público geral. Em 1991, ou seja, um ano depois, a internet foi aberta ao público, resultando em um crescimento exponencial, ou seja, muito grande.
Isso possibilitou a criação de sites e serviços online, transformando a maneira como as pessoas interagem e compartilham informações. A influência da internet em la sociedade. Desenvolvimento de protocolos, né? O estabelecimento de protocolos como HTTP, FTP, facilitou a troca de informações na internet. Esses protocolos padronizaram a comunicação entre os dispositivos, essencial para o funcionamento da web. Vamos agora para as redes sociais. A ascensão do Facebook. Vamos agora para as redes sociais. Fundado em 2004, o Facebook tornou-se a maior rede social do mundo. A maior rede social, com mais de 2,8 bilhões de usuários ativos mensais. Sua capacidade, conectar amigos e familiares, revolucionou a interação social online. A evolução do Twitter. Lançado em 2006, o Twitter introduziu o conceito de mensagens curtas, permitindo aos usuários compartilharem pensamentos em um espaço limitado. Atualmente, possui cerca de 400 milhões de usuários ativos mensais, desempenhando um papel crucial na disseminação de notícias. O impacto do Instagram. O Instagram, lançado em 2010, se especializou em compartilhamento de fotos e vídeos, atraindo mais de 1 bilhão de usuários. Seu foco visual transformou a forma como as marcas e influenciadores se conectam com o público. Outras plataformas que emergiram depois desses emergentes. As plataformas como TikTok e Snapchat têm crescido rapidamente, especialmente entre o público mais jovem. TikTok, por exemplo, já ultrapassou 1 bilhão de usuários em 2021, impulsionando uma nova era de conteúdo curto e viral. Influência nas comunicações. As redes sociais mudaram drasticamente a comunicação, tornando-a instantânea e global. Empresas utilizam essas plataformas para interagir com clientes em tempo real, enquanto influenciadores moldam opiniões e tendências. Vamos agora para as estatísticas da internet na atualidade. Número de usuários atuais. Atualmente, a internet conta com mais de 5 bilhões de usuários em todo o mundo, representando quase cerca de 63% da população global. Esse crescimento tem sido impulsionado pela acessibilidade e pela difusão de dispositivos móveis, celulares, tablets, iPads e etc. O acesso global à internet. A penetração da internet varia globalmente com altas taxas na Europa e na América do Norte, enquanto a África ainda luta com limitações de infraestrutura. A inclusão digital permanece um desafio em diversas regiões do mundo. Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Chad, Suriname, Guiana Francesa, entre outros países que sofrem por ataques cibernéticos e ou dificuldades de extrema pobreza. Tendências de uso. O uso de vídeo online em streaming cresce exponencialmente com plataformas como YouTube e Netflix, dominando o consumo de conteúdo. Além disso, as redes sociais lidaram com as principais plataformas de engajamento. Os smartphones representam mais de 50% do total de acessos à internet, superando os desktops, a popularização, ou seja, os computadores. A popularização de dispositivos móveis como celulares, tablets, iPads, etc., continua a moldar a forma como os usuários interagem online. O comportamento do usuário na internet. A média de tempo gasto, o comportamento do usuário online. A média de tempo gasto online por dia é de aproximadamente 6 horas, com os usuários engajando-se frequentemente em redes sociais, compras online e consumo de conteúdo. A personalização de experiências se torna cada vez mais importante.
tecnologias emergentes. Inovações como 5G, blockchain e computação quântica estão moldando o futuro da internet, permitindo maior velocidade, segurança e capacidade de processamento, estimulando novas aplicações. Essas tecnologias têm um potencial para revolucionar setores inteiros e melhorar a conectividade global. Privacidade e segurança é coisa séria. Com o aumento da coleta de dados e vigilância digital, questões de privacidade e segurança se tornam cruciais. A conscientização dos usuários e regulamentações como a GDPR visam proteger dados pessoais e garantir liberdades online. Um exemplo disso é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, que foi instituída aqui no Brasil em 2018. Eu vou falar agora um pouco sobre a GDPR. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, é uma lei da União Europeia que regula o tratamento de dados pessoais. O GDPR entrou em vigor em maio de 2018. Alguns objetivos do GDPR: proteger os dados e a privacidade dos residentes na União Europeia, dar aos cidadãos o controle total sobre os seus dados pessoais e esclarecer como os dados pessoais devem ser legalmente tratados. O principal objetivo do GDPR é adequação, finalidade, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Então, a GDPR visa regulamentar esses dados dos usuários que está exponencialmente crescendo a cada dia. As novas redes sociais. Plataformas emergentes como TikTok e Clubhouse estão redefinindo a interação social online com novos formatos de conteúdo e engajamento. Nessas redes sociais, atraem públicos variados e trazem desafios únicos para a comunicação. A internet das coisas, que é IoT. A internet das coisas conecta dispositivos de cotidiano à rede, permitindo a tomação e análise de dados em tempo real. Espera-se que, até 2025, que estamos agora, haja mais de 75 bilhões de dispositivos IoT ativos em todo o mundo. É muita coisa. O papel da inteligência artificial. Olha aí. A inteligência artificial está cada vez mais integrada à internet, possibilitando personalização, análise preditiva e automação de processos. A aplicação de inteligência artificial, ou IA, pode otimizar a busca por informações e transformar a experiência do usuário no ambiente digital. E aqui nós terminamos a aula número 2 da tarde do curso de Informática. Agradecemos pela sua participação. Até breve.